Boa noite a todos. Algum dos irmãos pela primeira vez na nossa casa? Que bom. Então já somos todos conhecidos do nosso celeiro de luz. A leitura hoje é do Fonte Viva. Eu escolhi a lição 151, Maledicência. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das convenções, das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhes esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surge o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurarem a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz, mas que nunca se lhe instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Após essa leitura, já nos harmonizando com a casa, com o ambiente, agradecemos ao Pai, ao nosso irmão Jesus, aos espíritos mentores do nosso celeiro de luz, por nos conceder mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome do Pai, para estudarmos, procurarmos entender melhor as suas leis, buscando o nosso aprimoramento espiritual. Pai, aqui estamos, diante de vós, para, com a sua bênção, podermos, a cada dia, a cada passo, buscando nos tornarmos mais fortes no seguimento da vossa vontade, que possamos assimilar hoje o que aqui nos for esclarecido, para continuarmos em nosso crescimento
espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai expor o tema para a gente é a nossa amiga Mercedes e vai nos falar sobre a influenciação espiritual sutil. Certo? Então, passo a palavra para a nossa irmã. Esse. E esse aqui. Uma boa noite a todos. A paz de Jesus seja em nossos corações. Muito bom estarmos de volta aqui às segundas-feiras, reunidos para refletirmos juntos sobre diversas lições. Essa oportunidade que ficamos privados dela no ano passado, por conta e até pouco tempo, por conta da pandemia. Mas, aos poucos, vamos retornando às nossas atividades. E vamos começar, então, falando hoje sobre a influenciação espiritual sutil. E não há como começar sem buscarmos Jesus nos seus exemplos, nas suas lições. Então, nós temos Jesus encontrando-se com o endemoniado gadareno, que vivia sob a influência, possesso por diversos espíritos, andando de um lado para o outro. E quando encontra-se com Jesus, joga-se a seus pés e diz a seguinte frase: Jesus, o que tens contra mim? E Jesus pergunta: qual o teu nome? E ele diz: Legião, porque somos muitos. E Jesus manda que aqueles espíritos saiam daquele homem e o deixem. E assim eles fizeram. Numa outra ocasião, temos Jesus recebendo uma mãe desesperada que o filho vivia em situação de possesso também. Ora jogando-se no fogo e ora jogando-se na água. E os apóstolos, os discípulos, melhor dizendo, não conseguiram fazer com que aqueles demônios, como eles chamavam, saíssem daquele jovem. E Jesus vai e ordena e ele fica liberto daqueles espíritos. Nós temos outras passagens de Jesus lidando com espíritos que influenciam aquelas pessoas que se deixam influenciar por uma série de questões, nós vamos abordar algumas, mas o que é interessante nós dizemos é que nesses casos que estão expostos na Bíblia, no Novo Testamento, lá nos relatos de Mateus, de Marcos, de Lucas, principalmente, esses relatos são explícitos e é bem nítida a influência espiritual naquelas pessoas. Mas, sobre a psicografia amorosa de Francisco Cândido Xavier, o espírito Ney Lúcio, na obra Jesus nos Lar, nos traz uma passagem de Jesus, que Jesus conta uma história na casa de Simão Pedro, onde se reuniam sempre que tinham oportunidade, e conta sobre um homem que ele chama de servidor valoroso do Pai, que é um homem bom, humilde, justo, que se movimenta por uma cidade considerada uma cidade populosa de pecadores. Mas que esse homem tinha tamanha devoção e fé que os espíritos do mal não conseguiam atacá-lo, não conseguiam influenciá-lo, não conseguiam fazer com que eles lhe seguissem as orientações. E Jesus diz que, apesar de várias tentativas infrutíferas, o representante
né, daqueles espíritos maus, foi até o gênio das trevas para ouvi-lo a esse respeito e conta esse caso. Olha, nós temos esse homem que nós não conseguimos fazer com que ele ceda ao mal. E o grande gênio do mal, como diz Jesus, ouve as justificativas, fica a pensar, e o subordinado dá algumas sugestões de ações que poderiam fazer com que aquele homem caísse nas armadilhas dele. E ele falou assim, será que não dá para a gente tirar todos os bens que ele tem? O gênio do mal diz assim, mas para quê? Para esses homens, a pobreza é o que há de mais impressionante, porque eles se entregam assim a 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então não adianta não, deixa ele lá com os bens dele. Então vamos fazer assim, vamos atingir a família dele, vamos castigar a família, constranger os filhos, enchê-los de ingratidão para que eles se voltem contra o pai. Não adianta, porque aí ele ia se integrar à família da humanidade, ia ajudar todo mundo, ia achar que a humanidade era a família dele, e aí ia ser pior. Aí o subordinado lá do gênio das trevas falou assim, e gente, planejasse o corpo dele com doenças, chagas, o que acha? Mesmo que esse homem ia ficar mais devoto, ia ficar mais crente. Não, isso não serve. E se ele for alvo de calúnia? E se ele for alvo do ódio? E todos se voltarem contra ele? Para quê? Aí ele vai ser um Marte. Não, nada disso dá certo. Bom, então é melhor a gente matá-lo, né? Para quê? Não adianta nada. A morte para ele seria uma benção. Então, o que a gente faz? Porque ele é o único homem na cidade que nós não conseguimos arrastar para o mal ainda. Volta lá e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que ele não passa de um mesquinho verme. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, para que ele jamais se engrandeça. E verás, espera. E foi assim que o subordinado do gênio das trevas fez. Voltou lá, rodeou o homem bom, justo, que até então havia resistido às influências do mal e começou. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete das paixões inferiores da carne? Não te vergonhas da animalidade que trazes no ser? E começou assim, com essas influências, com essas frases sutis em cima dele. De repente, aquelas insinuações calaram na alma daquele homem bom, justo, e ele prostrou-se. E não saiu mais do lugar até que a morte veio encontrá-lo. Então, Jesus, através da história contada por Ney Lúcio, nos diz que muitas vezes as influências espirituais que nós temos são sutis. Não são influências como a do possesso gadareno, ou como do jovem que se atirava no fogo e na água. Não. São pequenas insinuações que nos chegam aos ouvidos. Mas muitos de nós podemos ter dúvidas. Será que realmente os espíritos podem nos influenciar? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec faz essa pergunta. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Mais do que imaginais, respondem os espíritos, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, os espíritos informam a Kardec que nós estamos cercados por espíritos e que esses espíritos nos influenciam
muito frequentemente. Podemos achar assim, isso é bobagem. Eu sou dono de mim, eu é que sou senhor de mim, não aceito influência assim de ninguém. Eu vejo uma notícia no jornal, na rede social, no rádio, ou ouço no rádio. Né? Algumas pessoas ainda escutam rádio, gostam, eu também gosto. E aquela notícia me causa um impacto de tristeza, às vezes de raiva, às vezes de espanto. Não fui eu influenciada por outros a partir apenas do contato com aquela informação? Se não me policiar, não entro naquela onda de indignação ou de cólera que é transmitida pelos companheiros nas mídias sociais, como nós temos visto vários casos. Então, quem disse que nós não podemos ser influenciados pelos espíritos? Não vemos. Mas Kardec continua as suas reflexões para entender como é que os espíritos conseguem nos influenciar. E pergunta assim na 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Tudo que eu penso vem de mim? Tudo aquilo que eu acho vem de mim? Bom, nós já vimos aqui brevemente, pelo exemplo que dei, que nós, encarnados, nos influenciamos uns aos outros. E em contato com alguma informação, dependendo do nosso estado, podemos entrar naquela onda que se propaga. Pode ser uma onda feliz, por exemplo. Estou vendo o Bernardo aqui com uma camisa do time. O time jogou, ganhou, então estão todos eufóricos, né? Ou posso entrar naquela onda da tragédia, da tristeza, da melancolia, que também se espalha. Ou então a onda do ódio, a onda do desespero. Por quê? Porque nós somos influenciáveis e nós temos a capacidade de influenciar uns aos outros. E os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos também. Ora, se eu consigo influenciar o pensamento de alguém, eu encarnado, os desencarnados que têm um raio de ação maior do que eu, com certeza também conseguem. E é isso que os espíritos respondem a Kardec na 460. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Então, quando nós começamos a pensar, em tomar alguma decisão, ou então em fazer alguma coisa, nós começamos a ter vários pensamentos a respeito daquele mesmo assunto. Vai dar certo? Não, isso der errado. Não, mas vamos fazer, a vida é só hoje. Enfim. E nós nos deixamos influenciar por eles. Mas todos esses pensamentos são nossos. Ele fala assim, pois bem, no conjunto desses pensamentos, estão sempre uma mistura dos nossos pensamentos, nós espíritos, com os vossos pensamentos, espíritos encarnados. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, nós somos, sim, influenciados pelos espíritos. E se permitirmos, ou mesmo sem permitir, muitas vezes são eles que nos dirigem. Agora, nos dirigem para onde? Nos dirigem para o quê? Vai depender de alguns critérios. Como é que eu distingo se o pensamento é meu ou daquele que me é sugerido? Porque esse é o grande mistério. Tudo aquilo que eu penso vem de mim. Será que eu estou recebendo influência, inspiração de algum espírito? É bom ou é ruim? E Kardec pergunta isso aos espíritos também. Como podemos distinguir
os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos. O homem da história que Jesus contou vinha no seu caminho, tinha as suas convicções. Quando começou a receber aquelas sutis sugestões, cedeu, porque não refletiu. Então, os espíritos respondem assim a Kardec: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Fala, olha, de uma forma geral, faz se você é que pensou ou se você recebeu a sugestão. O que se decide pelo bem é voluntariamente o que pratica. Se o homem toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, se eu estou sempre tendendo ao caminho do bem, eu tenderei a seguir as boas sugestões. Isso que os espíritos dizem a Kardec. Se o pensamento partiu de você, ou se o pensamento partiu de um espírito, o que vai fazer a distinção e o mérito é maior se você seguir pelo caminho do bem. Porque se você seguir pelo caminho do mal, não adianta dizer assim, mas foi ele que me sugeriu. Mas você tinha a opção de não seguir por aquele caminho. E você seguiu. Tudo bem. Continuamos sem ter muito como saber se o pensamento é nosso ou dos espíritos. E Kardec insiste. Mas como é que eu distingo se um pensamento sugerido, pelo menos procede de um espírito bom ou espírito mau? Pelo menos eu tenho que saber isso, né? Aí os espíritos falam para Kardec assim, olha, estuda. Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, eu estou cá com meus pensamentos. E, de repente, começa a aparecer assim, estou decidindo alguma coisa na minha vida. Aí começa aquelas influências. Mas também, o fulano fez isso, o ciclano aquilo, o Beltrano. Não, mas você tem direito. Peraí. Tem muita gente falando aqui na minha cabeça. Vamos parar aqui um pouquinho. O que é o certo? O que é o justo? O que é o bom? Qual é o bom proceder? Amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Essa atitude que eu estou pensando, esses meus não ferem o próximo, ferem. Então, não são boas sugestões. Vamos corrigir aqui o pensamento. Como nós fazemos isso, essa influência negativa tende a se afastar de nós. Porque os espíritos também não vão ficar ali o tempo inteiro insistindo com você, se eles veem que em você não encontram um terreno fértil para a plantação. Isso é muito importante para nós pensar. O fato de termos aves voando em nossas cabeças não significa que permitiremos que façam ninhos. Não é verdade? Pois bem. Uma outra questão importante é que, para receber boas sugestões, eu preciso também corresponder às boas sugestões. E será que tem alguma relação entre a minha conduta moral e a natureza da influência dos espíritos que eu recebo? Será? Então, eu sou uma pessoa toda torta, né? Faço tudo o que não devo. E quero que os bons espíritos estejam sempre ao meu dispor. Mas será que eu estarei pronta? Estarei aberta para receber as suas sugestões? Ou apenas receberei de bom grado as sugestões dos espíritos que não são tão bons assim? Aí, Kardec pergunta lá na 918 o seguinte: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita? Os espíritos respondem o seguinte para Kardec:
O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, algumas pessoas dizem, então eu tenho que ser santo. Não. Esse é o que eu tenho que buscar para saber ter uma conduta moral adequada para receber as boas sugestões e que essas boas sugestões sejam claras para mim. Eu tenho que ter uma conduta moral que permita o quê? Que eu esteja dentro das práticas das boas práticas morais, dentro do quê? Da lei de justiça, amor e caridade. Se eu estiver fora disso, eu vou encontrar outros companheiros que também estejam fora. E esses serão os companheiros que vão me acompanhar por onde eu for e o que eu viver. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Mas é muito difícil ser um homem de bem. Mas tento. Se eu não tentar, eu não vou conseguir. Porque eu nem tentei, não saí do lugar. E caio. Paulo de Tarso dizia, levantai os joelhos desconjuntados e vamos em frente. Porque o bem, Paulo também dizia isso, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço muito bem. Porque eu ainda tento fazer o mal. Então, para que eu possa estar disposta, disponível às boas sugestões, eu preciso de um esforço para que a minha conduta moral esteja dentro da prática da lei de justiça, amor e caridade. É fácil? Não. É um mundo de provas e expiações. É difícil. Não é fácil. Mas não é impossível. Como dizem os espíritos, depende dos esforços que queiram fazer. Poderiam melhorar por pequenos esforços, mas quão pouco de nós fazemos esforço, né? E assim, a influência espiritual só se concretiza em virtude da sintonia que nós estabelecemos com os espíritos. Mas tudo bem. Até aí, quando a influência é muito evidente, fica claro. Então fica fácil. Lembra? O processo Gadareno estava possuído. Lá o jovem estava possuído. Mas o homem lá daquela cidade, que Jesus contou a história, ele não estava possuído. Ele simplesmente aceitou as sugestões. E como é que eu identifico essa influenciação espiritual sutil? Pois é, essa é a mais difícil. Porque essa exige um ardil dos espíritos que nos influenciam e exige de nós uma vigilância constante. Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, conta a história de Custódio Saquarema. Então, a história de Custódio Saquarema nasceu numa família espírita, num lar bem estruturado, com tudo para dar certo, com tudo para chegar numa determinada idade e dedicar sua vida, né, e o seu tempo, uma parte da sua vida e seu tempo para a vida espiritual. Quando na infância foi tudo bem, porque os pais é que conduzem, quando entrou na juventude, os amigos, aqueles companheiros espirituais que se afinizavam com ele de outras encarnações começaram a influenciá-lo. Ele recebia vários convites, né, do plano espiritual, através da sua família, para que ele se dedicasse à vida espiritual um pouco. E ele recebia as seguintes influências dos companheiros espirituais. Saquarema, você é jovem, vai viver a sua vida, tem que aproveitar a juventude. E Saquarema, porque tendia para esse lado, fazia o quê? Eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a minha vida. E saía a aproveitar a vida.
Saquarema se formou, recebeu outro convite. Saquarema, vamos dedicar um pouco da sua vida ao bem. Saquarema fez o quê? Ouviu os companheiros espirituais que diziam: Saquarema, você tem que firmar a sua carreira. Você precisa fazer o seu nome. E essas coisas de plano espiritual, essas coisas de religião, não é para você agora, não. E Saquarema fazia o quê? Seguia essa orientação. Por quê? Porque essa era a tendência de Saquarema. E o Custódio de Saquarema vai contando a história dele e ele passa pela vida adulta, ele casa, ele entra na idade madura e ele desencarna sem ter recebido o chamado e sem ter aceito, o chamado da espiritualidade maior para que ele começasse o seu trabalho, a sua conversão, a sua melhora e a sua reforma. Ele foi obsediado? Não. Ele foi atacado? Não. Ele simplesmente cedeu. O que ele fala aqui no final da história, que ele cedeu ao comodismo. Ele apenas cedeu aquelas orientações que lhe pareciam mais agradáveis, porque eram essas as suas tendências. Então, como é que nós fazemos para não aceitarmos ou para percebermos essas influências espirituais sutis? Elas não vão nos tirar do prumo, não vão nos colocar em situação vexatória, mas vão, sutilmente, nos desviar do caminho da lei de justiça, amor e caridade, fazendo com que nós coloquemos o interesse pessoal em primeiro lugar. E aí, na questão 467, os espíritos respondem a seguinte pergunta de Kardec: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, o semelhante atrai o semelhante. Como é que eu fujo disso? Dentro. A doutrina é maravilhosa. Dentro do Livro dos Espíritos, a gente vai fazendo as perguntas e vai encontrando as respostas. Lá na questão 919, nós temos a seguinte pergunta: como é que o homem faz para sair dessa encrenca? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O Espírito responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, através do autoconhecimento, da autoavaliação, eu consigo saber se não estou cedendo aquilo que já é a minha tendência natural e não estou indo para aquele caminho que já por mim é bastante conhecido, por isso é tão confortável de ir. Por que eu digo assim? Porque somos todos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Tendemos mais ao mal do que ao bem. O mal nos arrasta com facilidade. O bem nos leva com bastante dificuldade, porque ainda exige de nós o sacrifício. Então, é difícil para nós, muitas vezes, a prática da lei de amor, de justiça e de caridade, porque ela, muitas vezes, é contrária àquilo que nós estamos fazendo há muitas e muitas encarnações. É como se nós estivéssemos querendo subir um rio, ao contrário da correnteza. Só conheço o Salmão, que faz isso com bastante, com bastante competência, que nada contra a correnteza para poder procriar. Fora isso, nós tendemos sempre a seguir a correnteza que nos arrasta para onde quer. E lutar contra as más tendências que nós temos, aquelas que nos afastam da lei de justiça, de amor e caridade, é realmente um esforço individual que todos nós precisamos fazer. E para fechar,
eu trouxe para nós um texto que tem justamente esse título, chamado Influenciações Espirituais Sutis, que é do nosso querido Chico Xavier. Está lá no livro Estude Viva. E ele fala assim, vou ler só um trechinho, que é grande. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião de humildade, da prece, do passe. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. E assim ele segue nas orientações. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito pode estar inconsciente de seus atos, que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. No final, ele diz assim: estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então, meus queridos irmãos, que todos nós tenhamos como meta conhecermos a nós mesmos, para distinguir aquilo que é nosso daquilo que é influência espiritual sutil. Lembrando que o grande Senhor é aquele que é Senhor de si mesmo. Uma boa noite a todos. Aí são dois. Desejamos a todos presentes a paz de nosso Mestre. Mais uma noite bendita, de oportunidades, desde nosso amanhecer, para refletirmos sobre as obras e criação de nosso amado Pai. Queridos irmãos, estamos todos em uma jornada contínua para a evolução e progresso, no qual a nossa consciência nos encaminha por diversas estradas que permitem a oportunidade de, em vários aspectos, de aprendermos sobre o amor divino. Para a felicidade e para a oportunidade da prática do amor. Ainda jovens, enquanto espírito que somos, muitas vezes somos rebeldes, como fazemos com os nossos pais terrenos. Não conseguimos ouvir os convites amorosos de Deus e, bruscamente, nos levamos pelo materialismo, pelos objetivos apenas momentâneos da vida presente. E é necessário que a vida, através da providência divina, nos recoloque nos rumos certos. Para tanto, deixamos de perceber a vida além da matéria. Aportamos todas as nossas forças no momento da vida física. E ao despertarmos para a vida espiritual, sentimos e percebemos quanto tempo perdemos e devemos refazer as nossas estradas,
em outras reencarnações. Amigos, que possamos nos localizar nas esferas da evolução, como espíritos imortais. Que aproveitemos ainda o momento em caminho para resolvermos as nossas necessidades de crescimento moral na obra de auxílio e amparo a nós mesmos e ao próximo. A melhor maneira de planejar a vida futura é nos prepararmos para o retorno ao plano maior na prática constante do bem ou na tentativa constante para o bem. Que a noite de hoje não nos alcance diante do medo, mas da verdade eterna de nossa existência imortal. Muita paz a todos. Agradecemos a Mercedes por nos auxiliar no entendimento, né, do tema de hoje, espíritos, e a irmã Elaine e ao irmão espiritual que nos trouxe a psicografia da noite de hoje. Que possamos voltar aos nossos lares bem mais conscientes sobre o que ouvimos aqui hoje, a influência espiritual sutil e a maledicência. E gratos, oremos por essa noite de hoje. Senhor, gratos estamos por aqui, mais uma vez, estarmos aos seus pés em aprendizado e que possamos assimilar o ensinamento recebido aqui hoje. E nas discussões com os nossos irmãos, possamos não ser maledicentes. E saibamos que estamos sempre sendo influenciados. Que possamos discernir essa influência e que possamos nos conhecer e buscar sempre o caminho da lei do Pai, que é o caminho a seguir. Que assim seja. Os irmãos que estiverem bem, que possam retornar aos seus lares, e os que desejarem, nós vamos para o passe, só permanecer no salão. Uma boa noite a todos e que retornemos aos nossos lares em paz.